Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram uma cama, em que um paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje narra uma situação bem interessante. Então Jesus está de novo ali em Cafarnaum e as pessoas, sabendo onde Jesus estava ali naquela casa, vai aquela multidão até Jesus e então 4 homens carregando um paralítico numa cama não conseguem entrar na casa. E aí eles têm uma ideia de descobrir o teto da casa e descer ali aquele paralítico que cai, que desce ali bem em frente a Jesus. Jesus fica admirado com a fé daqueles homens, que aqui a gente pode chamar de amigos. Amigo que nos leva até Jesus. Muitas vezes a gente acha que todo mundo é amigo. Nem sempre. Amigo de verdade é aquele que nos leva até Jesus. É aquele que nos incentiva, que anda junto conosco, mesmo diante das dificuldades de se chegar até Jesus, e nos coloca à frente de Jesus. Estes homens sabiam que Jesus podia curar aquele homem. Por isso que eles fizeram todo o esforço para poder depositá-lo ali em frente a Jesus. Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha para o paralítico e disse: Levanta-te, perdoado te são os teus pecados. E aí, inspira ali aos fariseus aquela contradição que muitas vezes a gente escuta também por aí, Mas que audácia, Só Deus pode perdoar pecados. Muitas vezes a gente se depara com essa frase também na boca de muita gente, Para que se confessar? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus tinha essa autoridade e passou essa autoridade aos discípulos, aos apóstolos. Que até hoje nós temos os sacerdotes, no qual nós podemos nos dirigir e confessar os nossos pecados. Há pessoas que não acreditam, como os fariseus, por exemplo, Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus penetra no coração e, vendo ali, aquele pensamento, ele diz: o que é mais fácil dizer? Levanta-te, você está curado, ou te perdoado te são os pecados. Amados irmãos, Jesus, ele se preocupa primeiro em perdoar os nossos pecados.
Ele se preocupa primeiro com a mazela, com a enfermidade que é o pecado que habita dentro de nós. Se curados, perdoados, nós ficamos aliviados e muitas vezes o pecado traz em nós as doenças do nosso corpo físico. O perdão, ele provoca em nós a graça de Deus, que vai curando todas as feridas do nosso coração. Talvez aquela doença que você esteja passando nesse momento seja falta de perdão. E quantas vezes a gente deixa de perdoar por conta do nosso orgulho, da nossa insensatez, da nossa mesquinhez, do orgulho que blinda o nosso coração. Faça a experiência de se confessar, procurar um sacerdote. Você vai sentir ali uma grande diferença. E faça a experiência de pedir perdão àquela pessoa que você magoou. Você vai perceber que muita coisa vai ser curada no seu coração. O seu coração ferido, chagado pelo pecado, será curado pelo perdão de Deus. Faça essa experiência, assim como esses homens fizeram a experiência de descer aquele homem pelo teto, fazendo o impossível acontecer na vida daquele paralítico. Que ele, no Evangelho, não fala o nome, justamente para que nós possamos nos colocar no lugar daquele paralítico, que muitas vezes nós somos também paralíticos, mediante a nossa insensatez, nosso pecado, nosso orgulho. Nós somos e precisamos buscar o perdão de Deus na nossa vida. Faça a experiência no dia de hoje. Procure um sacerdote, se confesse. Faça a experiência de pedir perdão a alguém que você magoou. E você vai notar a diferença que vai acontecer na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos ajude a poder nos apresentar diante do sacerdote, explanar todo o nosso pecado. Que o Espírito Santo nos ajude a chegar até aquela pessoa e pedir perdão. É assim que a graça de Deus acontece na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude nessa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Deus abençoe.